último censo registrou que 24% dos brasileiros têm algum tipo de deficiência. São mais de 45 milhões de pessoas que devem ter condições de participar da vida em sociedade de forma integrada e, claro, contribuindo para o desenvolvimento do país. Mas o preconceito ainda é uma grande barreira nesse cenário. Muitas pessoas com deficiência sofrem com o esquecimento, com olhares e comentários discriminatórios e têm sim dificuldade para entrar e se manter no mercado de trabalho. Por isso é tão importante promover o conhecimento sobre os direitos da pessoa com deficiência. Olá, muito bem-vindo ao N-Blogs. Começa agora ao vivo para todo o Brasil e um alô para você que assiste a gente nos países da África, no Japão e também nos Estados Unidos pela Record Internacional. Muito obrigada pela audiência. A instituição Casa de Davi, que abriga pessoas com deficiência, completou 50 anos e, para comemorar, lançou uma cartilha sobre os direitos do deficiente. Hoje eu recebo aqui no estúdio Cleise Hernandes Belotto, que é coordenadora de comunicação da Casa de Davi, e também doutor Antônio Rulli Neto, que é presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Está com a gente também como blogueira convidada a Rosana Herman, do portal R7. Muito obrigada pela presença e bem-vindos ao N-Blogs. Obrigada. Muito legal essa cartilha que foi lançada agora. Vou mostrar aqui para quem quiser conhecer a carinha aqui do trabalho da Casa de Davi, de 50 anos comemorativo. Essa cartilha está sendo distribuída em escolas, em outras regiões também, mas também tem na internet, para quem quiser acesso, Exatamente. né? Isso. É possível baixar, vou botar o site para vocês aí embaixo, o site da Casa de Davi. Por que é tão importante ter um guia? Ainda há muita dificuldade em relação aos direitos da pessoa com deficiência? Eu acredito que sim. Eu acho que as pessoas precisam ser melhor orientadas e precisam realmente conhecer os seus direitos como cidadãos. Não porque são pessoas com algum tipo de deficiência, né, é que seriam tão diferentes a ponto de serem abandonados ou tratados de qualquer forma. Eu acho que o respeito, isso é uma coisa bastante importante e a idealização dessa cartilha, na verdade, aconteceu exatamente por esse motivo. E não é só para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, mas também para qualquer outra pessoa, seja um comerciante, um advogado, um dono de empresa, qualquer pessoa da sociedade civil, para poder também entender, né, o que é importante de tratar essas pessoas e os direitos delas, não? Sem dúvida. A OAB, dentro do papel institucional que ela exerce ao longo de toda a história, na defesa dos direitos humanos, dos direitos da pessoa, todas as conquistas que nós tivemos a partir da OAB, nós aceitamos, pela nossa Comissão da Pessoa com Deficiência, o desafio, em conjunto com a Casa de Davi, de fazer uma cartilha. Mas uma cartilha não, como a gente fala no juridiquês, uma cartilha que tivesse uma linguagem simples e que fosse acessível por todos. Porque, como você colocou, Fabiana, era uma preocupação da Cleise, do pessoal da Casa de Davi, existe falta de informação. Sim. Esse é o principal problema. E você tem razão, o juridiquês muitas vezes atrapalha, porque as pessoas não têm conhecimento sobre a linguagem muitas vezes usada. Elas então, não entendem. Não entendem. Mesmo. Então, uma cartilha bem popular que você pode encontrar também no site casadedavi.org.br, dentro do link Nosso Trabalho, você pode baixar em PDF. Então, agora a gente vai pontuar alguns direitos do deficiente e vamos começar vamos ter vários setores aí. Vamos começar pelo profissional. Os deficientes podem sim e devem sim ser incluídos no mercado de trabalho. Vamos ver. Portadores de deficiência chegam ao mercado de trabalho, em média, 5 anos depois das pessoas sem deficiência. Essa diferença de tempo se deve, em muitos casos, à falta de acessibilidade e também de treinamento nas empresas. Felipe tem 23 anos, nasceu com deficiência intelectual e esse é o primeiro emprego dele. Felipe repõe as mercadorias nas prateleiras dessa loja de materiais de construção e decoração. Ele foi contratado há 15 dias e está bem animado com o novo emprego. 500 funcionários trabalham nesta loja. 20 deles são deficientes. Vânia tem deficiência auditiva. Aos 25 anos, perdeu 70% da audição. Desde então, foi difícil se recolocar no mercado de trabalho. Mas há 6 meses, conseguiu um novo emprego. A gente avalia normalmente se a pessoa reúne a experiência, se ela é preparada
para o determinado tipo de atividade, de função que ela vai trabalhar. Cerca de 45 milhões de brasileiros têm alguma deficiência, segundo o IBGE. 306 mil estão no mercado de trabalho. Há 20 anos foi criada a Lei de Cotas, que determina que empresas com 100 funcionários tenham pelo menos 2% de trabalhadores deficientes. A multa para a empresa que não cumprir a lei pode chegar a mais de R$150 mil. Mas não é, né? A gente está vendo aí uma reportagem sobre a questão do emprego, né, da área profissional aí, que muitas pessoas com deficiência podem sim e devem sim ser inclusas. E a gente encontra muita dificuldade, não só em conseguir o emprego, conseguir a vaga, embora a lei já garanta, né, Sim. cotas, dependendo do número de funcionários na empresa, Exato. mas também de se manter dentro do emprego, né? Vamos explicar um pouquinho aonde o número das cotas aí e depois um pouco sobre como isso de se manter no emprego funciona. Existe só um ponto muito importante. A lei garante esse número de vagas que são destinadas à pessoa com deficiência. Hoje existe uma discussão muito perigosa no sentido de se levar a possibilidade de não se cumprir essa lei. Por quê? Porque se diz por aí que não há gente suficiente para ocupar essas vagas. E a discussão não é bem essa. Hoje, nós não temos um direcionamento, uma política pública específica para formar as pessoas para ocuparem essas vagas. Formar, recrutar e oferecer para as empresas. Exatamente. A capacitação é uma coisa muito importante. E que está se chegando perde, nesse né? ponto e nós não podemos levar para esse ponto. Existe uma proposta de se fazer um projeto de lei para que durante um período as empresas que não conseguem cumprir tenham uma obrigação alternativa. E o que seria? Por exemplo, formar pessoas para entrar no mercado de trabalho, então conceder essas bolsas. Por exemplo, colaborar com assistidos em instituições. Sim. Então, isso é importantíssimo. Nós não podemos permitir que essa lei deixe de ser cumprida, porque isso é um perigo muito grande para a inclusão e para a sociedade. Isso foi um avanço, então nós não podemos perder, né, aquilo que já conquistamos, de alguma Estou aqui forma. conversando aqui com muitas vezes a pessoa fala, eu não tenho nada a ver com esse assunto, porque ela acha que se ela não nasceu numa condição em que ela tem uma necessidade especial, aquilo não tem nada a ver com ela. E a visão, acho que mais moderna que eu ouço, pelo menos o que eu leio, é que em algum momento da sua vida, você vai ter uma condição especial, você vai ter algum tipo de deficiência e precisar de assistência. Seja no começo da sua vida, porque você é totalmente dependente, seja na terceira idade, quando você às vezes precisa de uma cadeira de rodas, ou não ouve, não enxerga E mais. mesmo você veja um acidente. Ou um acidente. Claro. Quer dizer, uma fatalidade, exatamente. você pode então, realmente... Isso é uma contingência da vida de todos nós. Para alguns num período maior, para outros durante um período, mas não é um assunto que você fala, não tem a ver comigo esse assunto. Claro. Falta um pouco de consciência para as pessoas, né? E eu acho que essa é a questão fundamental e importante que nós devemos embutir na sociedade. A conscientização das pessoas que, na verdade, existem as pessoas, uns precisam dos outros, Sim, né? sim. Então é importante que haja essa consciência para que haja essa humanidade, né? E esse trabalho em função da pessoa com deficiência. Antes de passarmos para o próximo tema, uma última pergunta sobre trabalho em relação a se manter dentro do emprego, né? Como que vocês orientam, vocês percebem esse movimento das empresas que já contrataram pessoas com deficiência, que tem lá dentro do seu quadro de funcionários, como que essas empresas lidam com melhorar os cargos ou manter essas pessoas no emprego? Isso vem funcionando para quem já contratou? Nós temos alguns casos práticos, por exemplo, na Casa de Davi, nós temos 3 pessoas que têm uma deficiência leve e estão inseridas no mercado de trabalho. Uhum. E, na verdade, eles são muito bem tratados, são reconhecidos, são tratados com respeito. Estão inclusos, na verdade. Eles não são privados de nenhum tipo de ação por terem a deficiência. Então, eu acho que realmente a empresa que os contratou, ela tem essa consciência e consegue desenvolver um trabalho de forma que haja um resultado positivo, tanto para ela, porque ela necessita do cumprimento da cota, mas também elevando a autoestima do funcionário que ele diz, não, eu sou capaz, eu tenho um problema, mas eu sou capaz de fazer. As empresas estão capacitadas em termos de acessibilidade, porque ela contrata alguém para trabalhar no escritório e tem 2, 3 andares, tem que subir de escada, porque tem mas não tem... É porque tem uma diferença, acho que a cota também não especifica qual tipo de deficiência você vai preencher a vaga. Isso. Às vezes você não tem acessibilidade, você contrata pessoas que
conseguem se locomover normalmente, acho que é nessa linha. Exatamente. E tem outra deficiência, né? A empresa se adapta também a isso. Exatamente. Né? A questão da acessibilidade, eu acho que está se adequando ainda, né? Sim. Não seria o ideal, não é o ideal. Não, e né? nem o que a lei determina. Nem o que a lei determina, exato. Passando agora do trabalho para a educação, para a gente continuar nos nossos temas, crianças aí com necessidades especiais, elas precisam de alguns cuidados diferenciados, inclusive no ambiente escolar. Infelizmente, algumas escolas sofrem com a falta de profissionais preparados para acompanhá-las em sala de aula. Ana Caroline é uma menina alegre, cheia de vida. Adora estudar e vibra quando consegue escrever o nome num caderno com a ajuda da mãe. Ela tem 14 anos, mas idade mental de uma criança de 6 por causa de uma paralisia cerebral. Precisa de ajuda para andar e a única instrução que recebe vem da mãe. Por falta de um profissional especializado na escola em que ela estudava, Ana Caroline não pode mais frequentar a sala de aula, nem ali e nem nos diversos colégios que a mãe procurou. Muitas falam que não tem vaga, outras falam que eu não vou pegar sua filha porque eu não tenho capacidade de estar ajudando ela. Em maio, a mãe de Ana Caroline conseguiu uma liminar na justiça, obrigando a escola a ter uma pessoa para cuidar especificamente da menina. Mas isso durou apenas 2 meses. Vieram as férias e, na volta, a cuidadora desapareceu, deixando Ana Caroline sem poder frequentar as aulas. Segundo a mãe, a escola, que fica em Santo André, na Grande São Paulo, informou que sem a cuidadora não poderia mais se responsabilizar pela menina. Casos como o de Ana Caroline se repetem pelo Estado. Após constatar o problema, o Ministério Público criou, no ano passado, o Grupo de Atuação Especial na Educação, para cobrar do governo o cumprimento de leis que prevêem melhor assistência a alunos com deficiência. Mas ainda não houve resposta. Enquanto isso, Ana Caroline aguarda que o desejo dela não fique apenas no papel. Eu quero voltar à escola. Tá? E aí, falando sobre educação, a importância de ter um cuidado específico com as crianças na escola, as crianças com necessidades especiais na rede pública. É obrigatório em rede pública ter um cuidador, alguém além do professor normal em sala de aula para ajudar essas crianças, doutor? Fabiana, desde a Lei de Diretrizes e Bases, todas as necessidades, existe até um capítulo especial sobre isso. Todas as necessidades para a educação da criança, elas têm que ser providas. Então, quer dizer, o Estado tem que, de alguma forma, fazer com que aquela criança possa ser educada, possa se manter em sala de aula. Toda criança com necessidades especiais, seja em na locomoção cognitiva, qualquer tipo de deficiência, ela pode e deve ser matriculada na escola pública normal? Ou tem algumas escolas específicas para essas crianças? Depende da deficiência. Se ela pode realmente estar em uma sala de aula normal, e isso é uma avaliação pedagógica, Tá. ela vai para a escola normal, vai para uma sala de aula normal. Senão, ela tem que ir para uma sala especial. Se a criança não tem a cuidadora na escola pública e claramente tem uma necessidade especial, o que os pais podem fazer para garantir o direito de educação dessa criança? Os casos, eles são diversos e muito específicos, cada um tem a sua peculiaridade. Então, o que a gente orienta e indica realmente é que procure um advogado para que realmente ele consiga, né, em função do histórico e do problema vivido por ele, realmente o conduza de forma adequada. Às vezes eu acho que as mães, os pais, né, a família fica muito com dificuldade de lidar com as crianças e com essas barreiras que vão se encontrando no meio do caminho e tiram a criança da escola ou, enfim, deixa de frequentar as aulas como deveria por uma defasagem mesmo da obrigatoriedade ali daquela instituição de ensino, né? Isso não pode acontecer. Eu queria que vocês falassem para os pais que estão em casa, têm filhos ou crianças com necessidades especiais, a importância de manter na escola. Eu acho que essa é uma luta constante, é uma luta de todos, né? Não é porque o seu filho é especial que você vai privá-lo de qualquer coisa. Você tem que lutar e buscar pelos direitos dele. Se você não conhece, você busque orientação para você saber de que forma você pode adequar a sua situação de forma
mais razoável para uma melhor condição de vida E do fazendo seu contraponto, a gente não Claro. deve nem privar toda a sociedade de conviver com o diferente, porque nenhuma, assim você como tá você tem coberta o de direito razão. de estar lá, os outros também têm que saber como a vida é e que a vida é e o mundo é uma amostragem de tudo, entendeu? A gente tem que, quanto mais presente a gente tiver, isso tem que se tornar uma coisa comum, né? E você tratar, quer dizer, em todas as escolas você vê que tem pessoas de todos os tipos, alunos de todos os tipos, professores também. Isso. Então, é importante a gente ter o direito de conviver com a diferença para tornar isso uma coisa aceitável para todos, né? Exatamente. E no caso dos professores, só retomando essa questão, os professores também têm que estar preparados, né? Não é também só deixar na mão de um cuidador, digamos que a escola tenha um cuidador, os professores do Estado, da Prefeitura, têm que estar preparados para receber essas crianças, né? Sim. Com certeza. Um com tratamento certeza. mais... É um conjunto de ações, né? Um conjunto de ações, na verdade, que você conquista um resultado positivo. Dentro da escola, que você estava falando, Rosana, dentro da escola e dentro do local de trabalho, não só essas crianças e adultos devem ser incluídos, como as outras pessoas que não têm nenhuma necessidade especial também podem conviver com essas pessoas e derrubar os preconceitos. É isso que é muito importante. Você não está só incluindo uma pessoa especial naquela rotina, você está fazendo com que a sua rotina tenha uma amplitude da visão, né? Você consegue ver que existem pessoas diferentes e está tudo certo. A gente vai incluindo e sanando aí as dificuldades. E né? tratar essas pessoas como se elas também fossem normais, porque essa naturalidade no tratamento também eleva a autoestima e ele se sente muito melhor. Ou seja, aí entra a questão da superação. Da superação. Superação. Vamos passar aí da educação para a questão da acessibilidade, a gente já falou um pouquinho disso, principalmente sobre o transporte. Uma preocupação com a locomoção dos deficientes, né, que é uma dificuldade encontrada por muitos deles em qualquer lugar do nosso país. Para crianças com necessidades especiais que estudam em escolas públicas de São Paulo, a solução encontrada foi usar carros improvisados para o transporte. Porta de uma escola pública na Grande São Paulo. Duas mulheres retiram uma cadeirante da van. Usam os braços para a aluna chegar à sala de aula. Agora veja este outro estudante. Ele acaba de sair da escola, caminha com o apoio de um andador. Repare no esforço que ele precisa fazer para subir na van. O veículo é usado justamente para transportar pessoas com problemas de mobilidade. Em São Paulo, os carros pertencem ao projeto Ligado, um convênio entre a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos e a Secretaria Estadual de Educação. Os veículos do Ligado não parecem devidamente adaptados para transportar deficientes físicos. No lugar do elevador automático, esta van usa uma rampa para descer a cadeira de rodas. Lanterna com água, cinto de segurança cortado e nenhuma estrutura para receber cadeira de rodas. Aqui deveria estar adaptado a gente chama de rampa pneumática, que é um elevador. Chegando aqui, este lado do carro não poderia ter esses bancos e aqui ele teria um espaço reservado para instalar a cadeira. E este aparelho, usado por lotações, revela a origem do veículo. É um validador, chama isso, só é usado no transporte coletivo. Há muita defasagem ainda de transporte público, seja escolar, no caso da reportagem, seja, enfim, ônibus, até mesmo táxis. Isso está muito ainda atrás do que deveria estar no Brasil? Tá, realmente. Eu acredito que sim. Eu acho que ainda precisamos avançar muito mais. Eu acho que as pessoas têm mais necessidade do que o que realmente está à disposição dessas pessoas que precisam. Até mesmo táxi, né, Rosana? A Rosana Táxi, comentava, eu tenho né? um amigo, pessoal com quem eu trabalho, e às vezes a gente está num evento fora do estado de São Paulo, e para ele conseguir um táxi que tem que ser doblô para caber a cadeira de rodas, que é motorizada, assim, com bateria, às vezes não tem um táxi, aí ele fica preso no hotel e não consegue ir no evento onde ele foi. Quer dizer, mesmo pagando, não tem. E assim, eu também tenho colegas de trabalho que dão aula, professoras que são cadeirantes, e tem que contar com a boa vontade do motorista de táxi, às vezes, que faz como um favor, como uma gentileza, e não como uma ajuda
preparada profissional, sabe? Sim. Então eu acho que isso faz muito mal para a autoestima também da pessoa, porque parece que ela sempre está naquela posição de vítima, coitadinha, que o outro tem que ajudar, e ela quer uma coisa digna, ela quer uma ajuda e um direito que ela tem. Direito de locomoção. Exato, de locomoção. E não você ter que passar por, sabe, por várias etapas de ser tratada como um coitadinho para poder chegar no lugar onde você vai trabalhar, às vezes dar uma palestra, uma aula. Né? Claro. Então, isso eu acho que é uma coisa que realmente tem que mudar, porque tem que existir a opção. Não adianta você só ter a vaga para cadeirante, É verdade. né? Com desenhinho ali e acabou, né? Pronto, tá resolvido. Mesmo porque é pouco respeitada também. Pouco respeitada também. Até porque tem isso também que eu li na cartilha, tem uma questão sobre, no caso de pessoas com deficiência que dirigem, os carros também terem um valor mais adequado, né? Ter um subsídio do governo para isso, né? Isso também é muito importante, porque também ajuda nessa questão da inclusão, Rosana, de poder ir e vir, né? E os ônibus também em São Paulo, acho que tem ônibus, quando eu sempre andei de ônibus a minha vida toda e via os ônibus bem equipados, os ônibus bem grandes para isso, né? Ainda é em pouca quantidade ou aqui em São Paulo já tem uma condição melhor do que outras partes do Brasil? Melhorou muito, mas ainda falta. O transporte coletivo, em geral, no Brasil, ele não é preparado para receber a pessoa com deficiência. Sabe o que me deixa, às vezes, meio chateada? Porque você vê que a pessoa fez uma solução só para dizer que ela fez, mas ela não funciona. Isso. Quer ver, por exemplo, a deficiente visual. Então, a pessoa entra no elevador e tem lá em braille um número. Ok, ela aperta o número onde ela vai. Mas se alguém apertou um outro botão e desce no número errado, não tem um equipamento de voz para dizer que está no 8º ou no 10º andar. É verdade, Entende? Então, é verdade. ele leu aonde ele vai e aperta. Mas se alguém passou pelo elevador e apertou outro botão, ele vai descer no lugar errado. Então, ele não vai ter autonomia. Então, se você tem um elevador que tem escrito em braille, você tem que ter um sistema de voz que diz em que andar está. Isso. Então, as pessoas fazem pela metade. O sistema tem que funcionar perfeitamente. O sistema não funciona até o usuário final. É só para dizer que, sabe, para inglês ver? Não, mas a gente já botou lá em braille. Pronto, acabou. Aquela meia medida. Lembrando também que mobilidade também tem a ver com calçada, e calçada é obrigação do proprietário da residência ou do comércio ou daquele prédio, né? A calçada da frente é a tua responsabilidade. Se não tiver com acessibilidade, já dá multa sim. É muito importante também entender que não é só o transporte na rua, também tem que ter acessibilidade. Não só para cadeira de rodas, para pessoas que usam muletas e outros tipos... Deficiente visual e outros tipos de deficiência. Seguindo aqui, lazer e esporte também são direitos do deficiente. Em Bauru, no interior de São Paulo, foi inaugurada a primeira academia adaptada para pessoas com deficiência física de todo o estado de São Paulo. São 5 aparelhos destinados exclusivamente para deficientes. A academia ao ar livre é a primeira do estado de São Paulo. O investimento foi de quase R$20 mil. Nós temos na cidade uma referência de local, e dentro desse local, que é a Praça Paradesportiva, nada mais justo de que ter uma academia também adaptada para a pessoa com deficiência, para que ela possa praticar o seu exercício aí com total segurança e autonomia. Um professor ficará todos os dias à disposição da população para orientar sobre a maneira correta de usar os aparelhos. A praça conta também com 3 quadras poliesportivas, adaptadas às necessidades de para-atletas. Essa academia aqui agora voltada exclusivamente para os deficientes só complementa aquilo tudo que nós já temos e, portanto, é uma busca pela saúde, pelo condicionamento físico e a eles, atletas, proporciona um grande reforço muscular, podemos dizer assim. Cleiton não perde um dia de treino. Agora ele tem mais um motivo para frequentar o local. A academia ficou muito boa para a gente fazer um treinamento para não ter problema de musculatura, com lesão, essas coisas, então ficou muito bom, ficou 100%. Uma super estrutura aí, a primeira do estado de São Paulo, fica em Bauru, no interior. Existe alguma norma, alguma regra que diz que o deficiente tem que ter direito aí à questão do lazer? Aqui em São Paulo, como que está isso? Então, na verdade, assim, muitos municípios, eles adotam o sistema de jogos adaptados, onde essas pessoas têm direito de fazerem a sua inscrição e participarem de alguma forma. São várias modalidades e eles são certificados, inclusive, através das apresentações que fazem.
E você estimula a mobilidade, você melhora essa condição física de cada um através da natação, através do futebol. Enfim, são diversas modalidades que ajudam muito, é um benefício muito grande. Muito legal. E no estado de São Paulo tem muita coisa acontecendo dessa forma. A Paralimpíadas, na verdade, né? É uma coisa bem bacana. E é isso que a gente vai falar agora, justamente a Paralimpíada, que é uma prova de que os deficientes podem e devem ultrapassar qualquer obstáculo. A 14ª e a maior de todas as edições foi agora, em Londres. Recebeu mais de 4.200 atletas. Foram 20 modalidades esportivas adaptadas. O Brasil, representado por 182 atletas paralímpicos, ficou em 7º lugar, conquistou 43 medalhas. Uma prova de dedicação e superação. Quer dizer, o esporte está, sim, dentro da realidade dessas pessoas, seja essa pessoa portadora de qualquer deficiência, sempre há alguma atividade que ela pode exercer aí e melhorar a sua participação social, sua mobilidade, até a sua condição física, muito mais saúde também. Vamos aproveitar agora e conversar com a nossa blogueira convidada, que é a Rosana Herman, do portal R7. Ela escreve no Querido Leitor, r7.com/Rosana. Qual o destaque, Rô? Bom, o destaque do Querido Leitor, r7.com/Rosana, é que eu toda quarta-feira faço uma participação no Jornal da Record News e depois o R7 disponibiliza os vídeos. E ontem, então, eu falei do lançamento do mini iPad e falei também de alguns gadgets, assim, inclusive tem bafômetro para iPhone. Eu comprei um pequeno bafômetro. E funciona, Rosana? Funciona, e você pode medir. Então, assim, se você vai com amigos num bar ou algum lugar, antes de ir para casa, a pessoa passa pelo seu bafômetro para ver se ela está habilitada ou não para dirigir. Então, são aparelhos que agora se tornam disponíveis para qualquer pessoa, não custa tão caro assim, e às vezes você pode ter uma medida, né, do teor etílico da... Passou do ponto, pega um táxi... Já vai direto para o ponto. Ou Passa pega do uma ponto, carona... vai para o ponto de táxi. Isso, exatamente. Pergunto aqui para a Cleise, qual é a principal dúvida ou angústia que as pessoas têm quando chegam na casa de Davi em busca aí de informação? No nosso caso específico, eles buscam por uma internação e de que forma eles poderiam estar habilitados nesse processo. Mas, de modo geral, eu acho que o objetivo da Casa de Davi, independentemente da internação, é orientar. E essa orientação vem através de uma assistente social ou através de um advogado. Quer dizer, qualquer dúvida... Exatamente. E aí qualquer advogado também pode ser consultado. Quem quiser mais informações é só entrar no site da casadedavi.org.br ou da OAB de São Paulo, que também tem outras informações e orientações para você que busca aí saber mais sobre o convívio, o tratamento e a ajuda às pessoas com deficiência, os direitos delas. O N-Blog de hoje vai ficando por aqui. Agradeço muito a participação dos nossos convidados. Obrigada por terem vindo. Obrigada. E quem quiser rever as dicas, acessa r7.com/Record News. Muito obrigada pela companhia e eu vejo você amanhã. Tchau.